que hoje o tema é aumentar a produtividade, tá certo? Como que a gente poderia entender isso melhor? Eu poderia explicar para você o que é produtividade. Você pode estar se perguntando, Paulo, o que é produtividade? De repente, o que você poderia falar a respeito disso? Vamos de conceito agora, tá? Primeiro, você precisa entender o que é biomassa. Antes de chegarmos na produtividade, você precisa entender o que é biomassa. Que é o quê? E ela pode ser, né, de duas formas. Pode ser a biomassa inicial e a biomassa final. E biomassa é o quê? O peso total dos peixes estocados. Pronto. Uma definição rápida, simples aqui. Peso total dos seus peixes que estão lá dentro da sua estrutura produtiva. Dos seus peixes que estão estocados. Você tem biomassa inicial e biomassa final. A inicial é quando eles entram na estrutura e a final quando eles saem ou quando você está trocando de fase. Então a produtividade, agora que você já sabe o que é biomassa, vamos entrar em produtividade. A produtividade é nada mais, nada menos do que a sua biomassa final dividida pela área ou pelo volume que você utilizou. Tá? E olha só, ela pode ser expressada em quilogramas por metro quadrado, em quilogramas por hectare, em toneladas por hectare ou quilos por metro cúbico. Tá certo? Isso são algumas das formas que a gente pode expressar a produtividade. E é claro que eu não explicaria isso sem te trazer um exemplo aqui. Tá certo? Sem te trazer um exemplo aqui, eu preciso te explicar isso daqui. Então vamos pegar, por exemplo, aquele nosso tanquinho de 2.000 metros quadrados, que a gente comentou aqui na Fish Class anterior, e eu coloco lá, nesse tanque, né, nesse viveiro escavado, 1.000 alevinos de tambaqui, tá certo? Com 50 gramas. Então eu fiz uma classificação, eu comprei esse peixe, ele já me veio classificado, peso médio de 50 gramas. Minha biomassa inicial vai ser o quê? Olha só, então eu tenho 1.000 alevinos de tambaqui, pesando 50 gramas. Que conta é essa que eu vou fazer? 1.000 peixes vezes 50 gramas. O resultado é o quê? 50.000 gramas ou 50 quilos de peixe. Essa é minha biomassa inicial. Ponto final. Repetindo, 1.000 alevinos de tambaqui com 50 gramas. Eu tenho então 50.000 gramas ou 50 quilos, que é a minha biomassa inicial. Ótimo. Eu defini que o peso de abate desses peixes vai ser de 3 quilos lá no final do ciclo de produção. Então vamos considerar que eu retirei no final, eu coloquei 1.000. Vamos considerar que lá no final eu tiro 950 peixes com os 3 quilos, tá? Com esse peso de 3 quilos. Então eu tenho uma biomassa final de quê? De 950 peixes vezes 3 quilos, que vai me dar 2.850 quilos. Essa é minha biomassa final, 2.850 quilos, quase 3 toneladas de peixe. Beleza. Lembrando então agora que a definição de produtividade é a minha biomassa final, que no nosso caso aqui foi de 2.850 quilos, dividida pela minha área ou pelo volume que eu utilizei. Eu utilizei uma área de 2.000 metros quadrados. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar 2.850 quilos, dividir por 2.000 metros quadrados, e eu vou encontrar a minha produtividade dentro daquele ciclo de produção, que foi de quê? 1,42 quilos por metro quadrado. Pronto, matei a charada. Eu descobri a minha produtividade daquele sistema. Se tá bom ou não, vai depender de várias outras análises que a gente tem que fazer. Ah, Paulo, aqui no Nordeste, aqui no Norte, a gente faz 2 quilos por metro quadrado, a gente faz 3 quilos por metro quadrado. Não, Paulo, aqui no Sul, na região Sul, a gente faz 5 quilos por metro quadrado, a gente faz 10 quilos por metro quadrado. Maravilha. Vai depender de uma série de fatores, inúmeros fatores, que compõem todo esse trabalho. Mas eu estou te provando, eu estou te explicando aqui como que você faz essa conta de maneira simples, de maneira rápida, para ficar aí ó, na sua cabeça.
essa conta aí sobre produtividade. Então tá, vamos agora falar de produtividade. Isso foi no viveiro escavado. Vamos dar mais um exemplo aqui para tanque-rede. Supondo, né, considerando que eu tenho um tanque de 3x3 por 2,5 de altura útil ali, ou de profundidade útil, meu tanque ele vai ter 2,80 de altura, só que ele fica 30 centímetros para fora da água, 2,5 metros para dentro da água. Esse tanque de 3 de comprimento por 3 de largura por 2,5 de profundidade útil, ele me dá um volume útil de 22,3 metros cúbicos. E eu coloco lá dentro 1.500 alevinos de tilápia com 50 gramas. Opa, 1.500 alevinos de 50 gramas, eu tenho o quê? Eu tenho 75 mil gramas ou 75 quilos, que é a minha biomassa inicial naquela estrutura. Lá no final, eu vou tirar, eu coloquei 1.500, eu vou tirar 1.400 peixes. Eu estou estipulando, estou fazendo um exemplo aqui, né? Eu vou tirar 1.400 peixes com peso médio, tá, de 1 kg. Que conta que eu tenho que fazer? 1.400 vezes 1 kg, para eu saber a minha biomassa final de peixes que eu estava lá dentro. 1.400 quilos, exatamente. Se eu dividir meus 1.400 quilos pelo meu volume, lembra que produtividade eu vou dividir pela área, pelo volume. Se eu dividir 1.400 por 22,5, que é o meu volume útil do tanque-rede, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 62,2 quilos por metro cúbico. Simples assim. Minha produtividade, então, dentro desse sistema foi de 62,2 quilos por metro cúbico. Ficou fácil agora, ficou mais simples agora para entender, certo? E vamos lá. Tem diferença de produtividade e produção, Paulo? Tem sim. Como eu te apresentei aqui, a produtividade é realmente aquilo que você alcança em sua produção de peixes. A produtividade ela é influenciada por vários fatores durante a produção, como espécie, como qualidade de alevinos, como ração, como sistema de produção, a gente está falando aqui, como qualidade da água, enfim, N fatores que podem interferir de maneira positiva ou negativa na produtividade dentro da sua produção. Existem 4 sistemas de produção na piscicultura, tá certo? Quais são esses sistemas? A gente tem um sistema extensivo, tá? Que é o quê? É aquele mais solto, é aquele mais largado, é aquele que vai quase que a Deus dará, tá certo? É um sistema bem mais simples, bem mais solto, bem mais largado mesmo. O peixe está por conta dele ali praticamente, não tem quase que interferência nenhuma nesse sistema de produção. Ele é praticado bastante em represas, praticado bastante em açudes, né? E a atividade, se acaso ela tiver um viés econômico, porque normalmente no sistema extensivo não tem viés econômico, é aquele tanquinho onde a sua sogra, onde o seu sogro, onde o seu cunhado, onde o cunhado do seu cunhado vai lá pescar. Se tiver um viés econômico, ele é secundário ou terciário na propriedade. É aquele negócio assim, nossa, eu tirei peixe lá daquele tanque tem uns 2 anos, eu vou lá ver se tem peixe de novo para tirar, para poder vender ou para doar, não sei. Ele é aquela coisa esquecida. A densidade de estocagem ela é baixa, né? E, consequentemente, a produtividade também vai ser baixa. Como exemplo, a gente pode apresentar uma variação aí de 500 quilos a 2.000 quilos de peixe por hectare por ano. Nossa, Paulo, ainda dá para tirar isso tudo? 2 toneladas de peixe em 1 hectare no ano? Ainda dá para tirar isso, tá? Mesmo no sistema extensivo. Mas só que ela é muito mais praticada para o lazer. Beleza? Falei do sistema extensivo e dei uma média de produtividade dele aqui. Aí a gente pula para o sistema semi-intensivo, que exige um pouco mais de acompanhamento, não é tão solto, né? É muito comum nas propriedades rurais e já visa sim a exploração comercial. Ele é praticado em viveiros escavados ou em tanques, que já são melhor dimensionados. Então, assim, não é aquele negócio assim, eu tenho um buraco lá que eu tenho os peixes. Não, aqui, de repente, você já solicitou que esse tanque fosse feito aí de 20 por 50, de 30 por 50, de 30 por 60, não sei. Você já definiu um tamanho bem melhor dimensionado.
ele já apresenta um certo monitoramento da qualidade da água. E o peixe aqui já tem a ração como principal alimento. Então, assim, ele já disponibiliza a ração para o peixe como principal alimento, além do alimento natural que talvez vai estar disponível ali no viveiro escavado. A produtividade, quando a gente começa a melhorar um pouquinho, quando a gente começa a monitorar a qualidade da água, quando a gente já tem viveiros mais bem dimensionados, quando a gente já inclui a ração na alimentação principal do peixe, o resultado já muda de figura, né? Olha só, eu já estou pulando de 2.000 quilos até 10.000 quilos de peixe por hectare ano. Por hectare, para cada 10.000 metros quadrados por ano. Eu já consigo ultrapassar, eu já consigo chegar aí na casa de 10 toneladas, 10.000 quilos de peixe por hectare ano. Já é um número interessante, né? Aqui a gente, inclusive, dependendo da quantidade de unidades produtivas, de estruturas produtivas que a gente tem, já é possível você escalonar a sua produção. Já é possível você colocar uma frequência de despesca na sua produção, que é o que te permite fazer girar esse negócio, ok? Maravilha, vamos seguindo aqui então. O sistema intensivo, agora, o sistema intensivo de produção, ele já é algo mais requintado, ele já é algo bem mais robusto, mais tecnificado e já exige mais atenção também. Quanto mais intensivo vai ficando, mais a sua atenção tem que ficar disponível ali para aquilo. Ah, Paulo, como é que eu trabalho nisso daí? Eu trabalho em viveiros, eu trabalho em tanques escavados e também em tanques rede. Aí você pode falar assim, mas Paulo, eu já vi muita gente falando que tanque rede é super intensivo. Quem que eu vou seguir? Você que fala que é intensivo ou você que fala que é super intensivo? Olha só, cada autor, cada técnico, cada responsável, cada pessoa, ela segue uma corrente, né? E tá tudo bem. Para mim, especificamente para mim, tanque rede está enquadrado no sistema intensivo de criação. Mas para minha esposa, para a Raquel aqui, é super intensivo. Ela é professora universitária, ela dá aula para a turma de veterinária e turma de zootecnia. Para ela enquadra o tanque rede como super intensivo. Para mim é como intensivo. E qual que é a diferença disso tudo lá na beira do lago ou lá na beira da represa? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma. A estrutura, o tanque rede, ele não vai saber se ele é intensivo, se ele é super intensivo. Ele não vai saber se eu chamei ele de intensivo ou se eu chamei de super intensivo. O negócio dele é cumprir com o papel dele, que é produzir peixe com uma produtividade interessante. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Não é isso, não é essa. Talvez na prova você tem que seguir o que o seu professor está te falando. Tá? Mas na prática não vai fazer diferença você saber se é intensivo ou super intensivo. Porque o que vai fazer a diferença é o manejo que você aplica naquela estrutura para que a sua produtividade melhore. Então vamos seguir. Aqui em viveiros ou em tanques escavados, né, no sistema intensivo, eu não só monitoro a qualidade da água, de jeito nenhum. Eu já controlo todos os parâmetros dessa quantidade, dessa qualidade da água que está abastecendo a minha estrutura produtiva. Eu controlo totalmente o fornecimento de ração para esses peixes. Eu trabalho com, de repente, adubação dessa água para promoção do alimento natural, né? Eu já faço um trabalho com ração específico durante todo o ciclo de produção, fase por fase. A produtividade, então, ela é bem mais alta no sistema intensivo. Olha só, lembra que a gente termina um e já começa o outro. Podendo ser encontrada entre o quê? E talvez você fique espantado ou você fique espantada agora. Entre 10 e 50 toneladas por cada hectare por ano. Olha, eu dou um salto aí. Eu terminei o sistema semi-intensivo com 10 toneladas por hectare ano, no mais pesado. Eu dou um salto aqui 5 vezes maior quando o sistema entra no intensivo. Quando eu faço essas coisas que eu falei para você. Então a gente pula de 10 até 50 toneladas por hectare ano. E qual que é a importância disso? Comercialmente, o peixe produzido nesse sistema, ele é bem mais competitivo. Então olha só,
Comercialmente, o peixe produzido nesse sistema é bem mais competitivo no mercado, porque há uma rastreabilidade todinha, né, durante todo o ciclo de produção. Eu estou trabalhando com espécies ultracomerciais, aquelas espécies que a gente falou ontem que o mercado quer. Eu respondo todas aquelas perguntas a respeito da espécie para poder aplicar aqui, para eu descobrir minha produtividade. Então, assim, trabalhando no sistema intensivo, a gente sobe muito isso daí. Tá bom, e a produtividade em tanque-rede, como que fica? Qual que seria? Como eu disse, para o viveiro escavado depende de muita coisa. Mas se a gente pegar uma média, eu posso trabalhar aí entre 50 e até 150 quilos de peixe por metro cúbico. Faz um exercício aí agora. Imagina 1 metro cúbico, 1 metro de comprimento, 1 metro de largura por 1 metro de altura ou de profundidade. Eu acho que o porcelanato, né, aquele piso que coloca nas casas, tem porcelanato que ele dá 1 metro quadrado, né, 1 por 1. Então você imagina 1 metro de comprimento por 1 metro de largura por 1 metro de altura. Eu estou falando que a produtividade no tanque-rede, que é um sistema intensivo, ele pode sair de 50 kg por metro cúbico até 150 kg por metro cúbico. Imagina 150 kg de peixe num espaço de 1 por 1 por 1. É muita coisa. É uma produtividade extremamente elevada, tá certo? Mas lembre-se que essa análise, essa definição, né, dessa produtividade, ela leva em consideração muitos fatores que precisam ser levados, né, em consideração, para definir a sua produção. E o super intensivo, Paulo, você falou aí tudo aí que é, o que não é, o que deixa de ser, o que vai ser, super intensivo. O sistema super intensivo, para mim, na minha avaliação, é aquele composto pela produção de peixes em tanque suspenso, sejam eles de renovação intensa, que eu chamo de raceway, né, que permite você chegar em produtividade de até 150 kg por metro cúbico novamente, né? Tá vendo? Super intensivo. Novamente eu estou chegando aqui em 150 kg de peixe por metro cúbico. E também o tanque suspenso, né? Pode ser também. O que acontece? Que é o que a gente chama de RAS, né? Que pode ser aquicultura em sistema de recirculação, ou recirculação de sistemas aquícolas, ou sistemas de recirculação aquícola. Qualquer uma dessas definições está bem explicada para você definir o RAS, né? Que para mim é o superintensivo. E como superintensivo, eu ainda coloco aquela produção que é realizada em bioflocos. Ah, só uma coisa aqui. Questão de produtividade para o RAS, para a recirculação, ela é menor. Eu falei 150 kg de peixe por metro cúbico no raceway, onde há uma renovação de água. Quando é recirculação de água, que é o caso do RAS, essa produtividade ela baixa, aí a gente está falando de 15, 20, talvez no máximo 30 kg por metro cúbico, que mesmo assim é muito alto. E além disso, a gente tem também no superintensivo, que eu coloco, que é o Bioflocos, né, que é uma super tecnologia, né, especialmente desenvolvida por regiões, por países, por regiões onde os recursos hídricos são escassos, não são abundantes igual aqui no Brasil, mas que cada vez mais tem entrado aqui em nosso país e sim, já é uma realidade esse tipo de produção. E aí você pode me perguntar assim, mas Paulo, como que isso tudo interfere no meu negócio de piscicultura? Poxa vida, interfere muito, né? Você realmente precisa aprender isso que eu te expliquei, tá? Aqui nessa Fishclass hoje, para entender em qual desses sistemas de produção você estará mais confortável para desenvolver o seu negócio de piscicultura. Até porque, apesar de ser tudo peixe, é completamente diferente, tá? Por exemplo, você trabalhar com tambaqui no viveiro escavado, você trabalhar com tambaqui no viveiro escavado é muito, 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 muito diferente do tambaqui no tanque-rede. Com tambaqui, né, mesmo sendo a mesma espécie, a verdade é que é uma coisa totalmente diferente a produção deles no viveiro escavado para a produção deles no tanque-rede. Mesmo que lá no final você busque o mesmo peso ideal de abate, cada sistema e estrutura produtiva exige uma atenção diferente.
específica, fase a fase, e pode ter certeza que varia muito de fase para fase, tá certo? Então, pegando essa sacada que eu te passei, o negócio de piscicultura, para você, por acaso, seria apenas produzir os peixes? Ou produzir com produtividade e vender esses peixes de modo que a roda do seu negócio continue girando? Porque se você realmente não acompanhar tudo isso que você está fazendo, sua produtividade vai lá embaixo e o seu prejuízo vai ser a única certeza que você vai ter ao final do seu ciclo de produção. Por isso a necessidade, né, de você ter um controle de tudo o que está acontecendo. De tudo que está acontecendo. Seja no modo antigo, seja esse controle no modo antigo, que é o quê? Papel e caneta na mão e anotando tudo o que está acontecendo. Ou seja nos dias atuais, onde você pega aí um telefone, não tem um telefone sobrando aqui, onde você pega um telefone e coloca os dados numa planilha, onde você leva seu notebook e coloca os dados numa planilha, onde você entra no aplicativo de gestão, onde você entra num site onde você armazena isso aí tudo, e você pega informações reais ali do momento do que está acontecendo. Não dá, você tem que acompanhar, você tem que ter esse tipo de acompanhamento, tá certo? Vou trazer uma história, vou trazer duas histórias, na verdade, aqui, e recentes. Vamos lá. 2018, um produtor me chama, né, para poder fazer uma consultoria na piscicultura dele. Ele produzia pintado e caranha em viveiro escavado, né, um sistema semi-intensivo de produção. Ele tinha apenas 8 viveiros e 2 tanques de decantação, né? Cada bateria de 4 tanques tinha um tanque de decantação. Como ele trabalhava sozinho, ele mais a esposa dele, né, os peixes estavam morrendo e ele não sabia o que estava acontecendo, ele não conseguia enxergar muito uma solução para ele ali. Então eu fui lá conhecer essa realidade e entendi o quê? Entendi que ao invés de fazer ciclos de 1 ano e meio de produção com essas espécies, ele poderia mudar a espécie e fazer ciclos de 6 a 8 meses, otimizando a utilização da estrutura produtiva existente, aumentando a produtividade dele. Opa, em vez de fazer em 1 ano e meio um ciclo de produção, estou fazendo em 6 meses. Né? Pois ele tinha condição de escoar a produção dele para um nicho específico também, que era o quê? Que era pesca e pague e era lago de prefeitura. Né? Prefeitura que coloca um lago, solta uns peixes lá, para o pessoal ficar se divertindo ali no final de semana. E assim a gente fez. Né? A gente, das 8 toneladas de peixe que ele produzia, mais ou menos, a gente, por hectare, né, por ano, a gente subiu para 16 toneladas por hectare ano. Ou seja, a gente dobrou a produtividade dele com simples ajustes. Então, sim, é possível a gente aumentar a produtividade na sua estrutura produtiva com ajustes que precisam ser feitos. Outro exemplo aqui é o Ricardo, um aluno meu do Rio Grande do Sul. Tá? Tem vídeos, vários vídeos dele nos meus canais, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Ele começou produzindo tilápias em menos de 1 hectare de lâmina d'água. Tá? Ele produzia aí em torno de 3 a 4 toneladas por ano. Após ele fazer o meu curso, né, o curso de piscicultura na prática, ele pula para 15 toneladas por hectare ano. Puxa vida, de 3 para 15, aumentou em 5 vezes. No ano passado, ele chegou em 30 toneladas no ano. E a previsão para 2022 é dele atingir 50 toneladas de peixe no ano, nos mesmos 1 hectare de lâmina d'água que ele tinha quando ele começou a produzir. Então, olha uma evolução dessa. Eu falei que existem sistemas de produção. De repente ele estava no extensivo e hoje ele está chegando no intensivo. Então ele foi nessa evolução, ele sai de 3 a 4 toneladas, e tem vídeo dele aqui no canal, ele sai de 3 a 4 toneladas para 30 no ano passado e já estima que esse ano ele chega em 50. Por quê? Porque ele entendeu como que isso é possível de acontecer. Ele entendeu o que eu falo desde o primeiro dia. Você tem que acompanhar, você tem que viver o processo ali dentro. Você tem que viver aquele negócio de verdade, aquele negócio de piscicultura de verdade, porque ele dá resultado para você. Olha só, mas Paulo, você pode até me perguntar o seguinte assim, né? Mas Paulo,
Para acontecer uma situação, duas situações dessas, onde eles dobram, triplicam, aumentam por 5 vezes a produção deles, 10 vezes a produção deles, alguma coisa de errado eles estavam fazendo, né? Com certeza. Eu não diria, talvez eu responderia assim, eu não diria que eles estavam fazendo alguma coisa de errado. Porque afinal eles já produziam, eles tinham resultado. Né? Então eles estavam conseguindo produzir. Mas eu digo que o quê? Talvez uma falta de informação de qualidade. Talvez uma falta de apresentação de uma técnica de produção. Maior controle da produção. E alguns protocolos a serem seguidos, já que a gente está tratando de um negócio. Os resultados, pode até parecer milagre, mas eles acontecem. Pois foi seguindo um método para que o negócio acontecesse da maneira correta. Então foi seguido um método para que isso acontecesse da maneira correta. E quando você enxerga a piscicultura como um negócio, assim como nestes dois casos que eu comentei, onde eles enxergaram a piscicultura como um negócio, em menos de um ano, o faturamento, você vê o faturamento dobrando, como foi no primeiro exemplo. Ou você vê esse faturamento multiplicando por 10 vezes, como foi o exemplo do Ricardo, que eu te apresentei aqui. E aí as coisas começam a fazer muito sentido quando eu te falo que a sua piscicultura pode ser um negócio extremamente lucrativo. Então, olha só, eu criei um passo a passo aqui para você, né? Eu estou me esforçando para trazer de forma bem transparente, de forma bem simples e bem clara, tudo aquilo que você precisa entender e fazer para que a piscicultura se torne o seu negócio. Então, criei um passo a passo aqui para você anotar, tá certo? Espero que você esteja com caneta e papel na mão. Se não, aproveita o momento que eu estou aqui. Vou tomar uma água aqui agora. Aproveita o momento para você pegar o papel, pegar a caneta, para você anotar esse passo a passo de como melhorar a produtividade no seu sistema de produção. Como eu te disse, essa live não fica salva, essa aula não fica salva. E é um conteúdo riquíssimo, que eu não sei se você já viu isso daqui em livros, em faculdade, em cursos que você já... Meus alunos já viram. Meus alunos já viram isso daqui nos cursos. Tá? Nos treinamentos, nos cursos, eles já viram. Né? E eles sempre voltam aqui na live para ver mais coisa, mais novidade que eu trago. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro passo. Busca de informação. Como assim? Busca de informação vai fazer eu melhorar minha produtividade? Que loucura é essa? Sim. Isso aqui que você está fazendo hoje pode ser o ponto fundamental para você melhorar a sua produtividade. Isso aqui, de você estar participando nessa maratona, pode ser a virada de chave na sua cabeça para você melhorar a sua produtividade. Tá certo? Fazendo a maratona minha, me seguindo nas redes sociais, se inscrevendo no meu canal do YouTube, onde eu te mando conteúdo novo todos os dias. Todos os dias tem conteúdo novo lá. Sendo meu aluno no treinamento Piscicultura na Prática. Sim, claro. Como eu te disse, já são mais de 500 pessoas. Já são mais de 500 pessoas no Brasil inteiro, somando as versões online e presencial do meu treinamento, né, que eles já participaram. Eu já tenho isso de alunos. E para mim é muito gratificante isso daí. Olha só, beleza, primeiro passo, buscar informação. Seguir o Paulo aqui, no YouTube, no Facebook, no Instagram, beleza. Segundo passo, anotação. Ter por escrito, em algum lugar, caneta, lápis, canetinha, giz de cera, você vai escrever isso em algum lugar. No seu celular, no computador, no caderno, você vai criar um caderno. Opa, meu olho aqui, tá ardendo um pouquinho. Tô de lente, né? Então assim, você vai anotar em algum lugar tudo o que precisa ser anotado a respeito da sua produção. Para saber exatamente o que está rolando lá dentro do seu tanque. E fora dele também. Ok? Terceiro passo agora. Monitorar e ou controlar a qualidade e a quantidade de água que está abastecendo a sua produção. Desde, claro, que isso seja possível de ser feito, né? Por exemplo, numa produção de tanque-rede em reservatórios da União. Estava até conversando com um cliente aqui agora mais cedo de piscicultura em águas da União. Né? Lá nesse lugar, o máximo que você pode fazer é monitorar. Não tem jeito de você controlar aquela qualidade da água. Tem jeito de você não piorar aquela qualidade da água, através de protocolos de manejo eficientes. Mas beleza.
Então você tem que saber o que está rolando dentro do seu tanque ou fora dele. Então isso, anota o que está acontecendo. Né? Monitorar a qualidade e quantidade da água também aqui. A água é a primeira coisa que influencia a produtividade dos seus peixes. É a primeira coisa, sabe por quê? Porque é o ambiente onde eles se encontram, é o ambiente onde eles vivem, é o ambiente onde eles se alimentam, é o ambiente onde eles produzem os seus dejetos. Então, sim, é o primeiro ponto que vai fazer diferença na sua produtividade. Esse é o terceiro passo. Quarto passo, qualidade dos peixes que você está adquirindo. Tá certo? E aí eu vou te fazer uma pergunta aqui agora. Você compraria? E aí você responde com o numeral 1, se sim você compraria, ou você responde com o numeral 2, se não você não compraria. Você tem 1 para sim e 2 para não. Você compraria aquele carro da Toyota, o Corolla 2021, único dono, por R$25 mil sem olhar esse carro? Responde aí para mim. Se você compraria um Corolla 2021, único dono, por apenas R$25 mil, sem olhar o carro. Você só tem essa opção. Fala para mim se você compraria sim ou não. 1 para sim, 2 para não. Olha só, tem alguma coisa errada nesse anúncio, né? Poxa vida, um carro do valor agregado que tem um Corolla. 2021, único dono, por R$25 mil, alguma coisa está errada aí. Tem alguma coisa errada aí, não é possível. Né? Tem alguma coisa errada com esse anúncio. Beleza, se você não compra um Corolla, que seria uma oportunidade única de mercado, né? Você comprar um carro desse, R$25 mil, 2021, do ano passado aí, único dono por esse valor. Se você não faria esse tipo de negócio, e o seu peixe? Você sabe que hoje o milheiro de alevinos, ele está aí variando de acordo com o tamanho dele, ele pode estar aí entre 250 até R$600, né? Varia muito da região, varia muito da espécie, do tamanho que esse peixe está. Aí aparece um cidadão, né, oferecendo a mesma espécie, esse peixe que você já olhou ali, que está ali na casa dos 250 a R$600 o milheiro. Aparece um cidadão vendendo essa mesma espécie por R$80 o milheiro. Você compra? O cara fala assim, não, esse peixe aqui, eu acabei de fazer a reprodução dele, faz aquela conversa de vendedor todo. Você compraria esse peixe por R$80 o milheiro? Sabendo que o preço médio dos grandes laboratórios está aí entre 250 e R$600? Tem alguma coisa errada com esse anúncio. Pode ter certeza que tem. Vamos lá. Quinto passo, espero que você esteja anotando, né? Qualidade da ração fornecida. Eu tenho outra pergunta aqui para você agora, para você participar comigo aí. A sua alimentação, né? Assim, vamos dizer assim, para aquelas pessoas que precisam emagrecer, para aquelas pessoas que precisam emagrecer, nesse 2022. A sua alimentação, a alimentação dessas pessoas, ela pode ser baseada em bolo, em torta, em rosca, em comida gordurosa, em churrasco todo dia, em cerveja todo dia, em Coca-Cola todo dia, doce, feijoada 3 vezes por semana na janta, enfim. Pode isso para quem quer emagrecer em 2022? Então por que o seu peixe tem que ser tratado com sobra de ração, com fruta, com aquele milho ardido, né, que você deixa lá na água lá para o milho ficar ardido, com soja em grão que você também deixa lá na água lá para aquele trem virar um godó, né? Sendo que ele precisa de ração comercial que atenda todas as exigências nutricionais diárias desse peixe. Não funciona, né? Um alimento que não vai prejudicar o meio ambiente, a ração comercial, um alimento que não vai prejudicar o ambiente onde o peixe se encontra, que vai permitir que ele expresse suas melhores características produtivas. Né? Manejo alimentar representa o sucesso ou o insucesso do seu negócio na piscicultura. Até porque hoje a ração representa mais de 75% do custo de produção. Então, se eu fiz essa analogia aqui para você, com as pessoas que precisam emagrecer em 2022, elas não vão ficar comendo churrasco todo dia, tomando cerveja todo dia, tomando Coca-Cola todo dia, comendo doce, batendo feijoada à noite, 10 horas da noite, come lá 2, 3 pratos de feijoada e vai dormir.
de manhãzinha acorda cedo, come 2 caldos de mocotó. É uma delícia. Sim, é uma delícia. Eu adoro tomar caldo de mocotó cedo. Mas para mim, que estou precisando emagrecer agora em 2022, eu vou me manter numa dieta dessa? De feijoada à noite, caldo de mocotó durante o dia? E dobradinha na hora do almoço? É delicioso, mas não combina com o meu objetivo, que é emagrecer com saúde nesse 2022. Então por que o seu peixe tem que comer qualquer porcaria que você joga lá? Então por que você acha que o peixe vai gostar de você jogar aquele milho ardido, aquela soja em grão, substituindo a ração que você deveria jogar? Ah, mas a ração tá cara. Tá cara para mim, tá cara para você, tá cara para o Brasil inteiro a ração tá cara. Mas se você pratica o seu manejo alimentar da maneira correta, você tem resultado. Tá? Por que você tem resultado? Porque não para de vender peixe no mercado. Se está vendendo é porque o pessoal está comprando. E se tem gente comprando, tem gente produzindo. Tá? Vamos lá. 6º passo para você melhorar a sua produtividade. Acompanhamento técnico da produção. É lógico que eu ia falar isso. Eu, como responsável técnico de pisciculturas, eu jamais ia deixar de tocar nesse assunto. Né? Você precisa de um mentor nessa sua jornada. Né? Você está comigo aqui, eu sou seu mentor nessa jornada aqui de como transformar a piscicultura em um negócio. Você precisa, na sua produção também, de um mentor na sua jornada produtiva. Alguém que possa te orientar durante todo o caminho, durante todo o ciclo, e que veja o que acontece e te apresente soluções para os seus problemas. Pois pode ter certeza, a gente está trabalhando com indivíduos, com seres vivos, que são totalmente diferentes de qualquer outro tipo de nicho dentro do agronegócio. Né? Por quê? Porque os peixes só aparecem para você, né, só aparecem ali na lâmina d'água, em 2 situações. Quando você chega próximo ali para jogar a ração, eles vão aparecer, vão fazer aquele sujigado lá em cima, comer, jogar a ração para cima, jogar água em você, aquela coisa toda. Ou é para alimentar, ou é para dizer que eles estão na pior. Né? Às vezes está lá em cima, boquejando ali na água, está lá em cima tocando piorra, está com a barriga virada para cima já. Às vezes já aparece morto. Às vezes você vê num dia o peixe lá se alimentando bem corretamente, aquela coisa toda, de repente no outro dia aparece morto. Então assim, é complicado você trabalhar com esse tipo de animal se você não tiver uma atenção, uma dedicação exclusiva para ele, ok? E como é que eu cheguei nesses pontos aqui? Hoje eu passei 6 passos para melhorar a sua produtividade. Como é que eu cheguei nesses pontos? Durante meus 17 anos, mais de 17 anos de experiência no mercado de trabalho, o que aconteceu? Eu noto um padrão no que está acontecendo ali, em todos os meus atendimentos. E eu transformei todas essas demandas em um método de aprendizado, que a maioria de vocês já conhecem, que eu chamo de os 4 ases da piscicultura. Onde eu te apresento os 4 pilares da produção lucrativa de peixes comerciais de água doce. E como somente entendendo eles de forma sistêmica, o seu negócio de piscicultura vai processar. Pode ter certeza disso. Ok?